Você é um metacrente? Pera aí. Senão esfria. Eu sei exatamente o que quer dizer. Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. Dessa vez é mais um meta vídeo para você. Então assiste o vídeo até o final, porque o assunto de hoje é justamente sobre igreja no metaverso. Sem mais enrolação então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Pessoal, para quem não assistiu o vídeo anterior que eu fiz sobre metaverso, está aqui no primeiro link da descrição. Então aproveita lá, tem uma noção básica do que isso significa, porque talvez isso deixe a compreensão desse vídeo até melhor. Mas aqui vamos direto ao ponto. Igreja no metaverso. E não é uma questão de possibilidade, não é viagem não. Isso já está acontecendo agora. Inclusive aqui no Brasil já temos o primeiro templo, não é, de uma igreja evangélica no metaverso. A primeira igreja virtual. E a primeira instituição que teve essa iniciativa foi justamente a Igreja Batista Lagoinha, que você já conhece. A igreja, né, Batista Lagoinha. Oh, Leão! Então, como você está vendo aí na imagem, basicamente então, uma igreja no metaverso é um templo virtual, é um templo nessa realidade virtual, onde, como você pode observar, os membros estão representados ali por meio de avatares que eles criam. Então eles podem personalizar os seus avatares e ali eles estão conectados via internet, participando dessa transmissão, digamos assim, dessa reunião online, de maneira mais interativa com os seus avatares. Exatamente como está aí, não é? É um tipo de reunião evangélica virtual. Você que está online, você que está no metaverso. E antes que você pense, que coisa estranha, será que isso pega? Eu quero dizer logo que sim. Boa parte dos cristãos vão simplesmente aderir a essa tecnologia e a essa prática. Como eu falei no vídeo anterior, nós somos preparados muitas décadas atrás para o metaverso. Especialmente a cristandade foi preparada, infelizmente, para uma espiritualização do metaverso. Isso mesmo. Isso significa dizer que muitos vão simplesmente aderir. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Você pode perguntar, ué pastor, quando é que os cristãos foram preparados para essa ideia de igreja no metaverso? Simples. Basta você lembrar da época, não é, mais radical da pandemia. Lockdown foi ordenado, fechamento completo, distanciamento social, fechamento de igrejas. E o que acontece? Houve um crescimento gigantesco, certo? Do uso de plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, por exemplo, e o próprio YouTube para a transmissão das reuniões ou dos cultos daquelas igrejas. No início de tudo, nós aderimos também a essa prática porque nós estávamos entendendo o que estava acontecendo. Pô, do nada, manda fechar tudo, então a gente nem estava entendendo o que estava acontecendo no mundo, então vamos obedecer até ficar claro o que está acontecendo. E então aderimos também à transmissão no Facebook e no YouTube dos cultos. Só que o que acontece? Como nós entendemos que não existe culto online, então o foco central realmente era a transmissão da pregação. A transmissão acontecia, não é? Naquele momento havia o cântico de 1 ou 2 hinos, só que eu preparava uma liturgia para que a família pudesse, não é, realizar um culto doméstico antes da transmissão, justamente porque entendemos que não há culto online. Então estávamos apenas transmitindo, isso tinha objetivos evangelísticos e também de pelo menos, não é, trazer a pregação da palavra para as pessoas. Simplesmente isso. Rapidamente, quando percebemos que toda a situação de pandemia, da maneira como os governadores estavam agindo, representava muito mais uma questão política, uma polarização no Brasil, do que a preocupação com as vidas em si. Então, por vários motivos, retornamos aos cultos no salão da igreja, obedecendo sim normas sanitárias, mas estávamos ali. O problema de tudo isso é o seguinte, é que boa parte dos cristãos, evangélicos principalmente, se acostumaram, não é, a esse mundo virtual, a esse mundo de cultos online, sendo que isso é uma coisa que não existe, certo? E se acomodaram a ficar em suas casas e apenas acompanharam a transmissão do culto de suas comunidades. Infelizmente, muitos líderes também acham isso muito normal, muito comum. Você que está aqui no auditório, fecha os seus olhos, é você e Deus, é a oração mais importante dessa noite agora. E o resultado? Esse foi o período então onde o povo foi acomodado no conforto de seu lar, onde as pessoas se acostumaram a não sair mais de seus lares para ir para a igreja, para o culto, e usaram muitos argumentos. A pandemia, a nossa saúde, é um risco de vida, etc. Um monte de argumentos foram usados que continuam sendo usados hoje. Ou seja, ainda hoje há pessoas, não é, há famílias que preferem simplesmente acompanhar a transmissão do culto em suas comunidades, de suas casas, pelo seu celular, pelo seu computador, o que para eles é muito mais confortável. Ora, se os líderes da comunidade estão dizendo que tudo bem, é normal, isso é culto também,
Então por que ir para a igreja? Se os líderes até promoveram, não é? Eu não sei como, Santa Ceia online. Talvez aí alguns loucos, até mesmo batismo online, conversão online. Então, obviamente, não há mais uma necessidade tão grande assim de congregar. Porque isso, para essa mentalidade apavorada e Nutelinha de hoje, é um perigo gigantesco. Minha vida acima de tudo, minha vida acima de tudo. Entendeu o que eu quero dizer? Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Pois bem, é com essa mentalidade, que já foi meio que aceita por boa parte da liderança evangélica, que muitos vão simplesmente aderir à igreja no metaverso. É muito mais confortável, é muito mais seguro para eles nesse sentido, é muito menos cansativo, talvez gere menos despesas, e eles já estão praticando aí, não é? Já a conversão, meta-batismo, meta-Santa Ceia, meta-igreja, meta-cristãos, já há tudo meta nesse sentido, que basicamente então não há mais uma necessidade tão extrema de reunião. E é justamente aí que mora o problema. Para mostrar para vocês que essa ideia, não é, de reunião online como prática da igreja não faz sentido e não está de acordo com a natureza da igreja e a natureza da santa convocação do culto ordenado por Deus, vamos à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 25 nos diz bem assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Salmo 121, verso 1, texto que é conhecido por todo mundo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Esses textos bastam, tá bom? Tem muito conteúdo aí na Bíblia para você entender a importância disso, mas já são suficientes para que eu possa falar sobre a natureza da igreja, e a natureza não é justamente do culto que prestamos a Deus. Primeiro de tudo, o culto é ordenado. Deus chamou um povo, então a igreja é o povo de Deus, o povo chamado por Deus e ordenado por Deus à adoração. E essa adoração que Deus ordena ao povo, ela não é uma adoração exclusivista. Em que sentido? Em que Deus trata com indivíduos particulares, mas ele trata com o seu povo. É um culto pactual. Então Deus ordena que o seu povo se congregue. O que Deus quer, não é, a sua vontade e a sua ordem para o seu povo na hora da adoração é que o povo esteja congregado, ou seja, pessoas reais, reunidas, descartando então qualquer tipo de possibilidade de culto a Deus de maneira exclusivista, somente pessoal, onde não há uma congregação. Mas alguns poderiam dizer bem assim, não, mas se justifica, por exemplo, eu acho que é perfeito para os nossos tempos modernos, não é? Uma igreja do metaverso, um culto, um metaculto, por causa dos perigos que nos rodeiam. Ouçam com atenção. Quando o autor aos Hebreus exortou a igreja, os membros da igreja, a não deixarem a congregação, ou seja, a permanecerem congregando, não fazendo como alguns já estavam promovendo, não imitando a prática de alguns rebeldes daquele período que realmente abandonavam a congregação, quando ele disse essas palavras, o contexto em que eles estavam vivendo, e até mais à frente, não era um contexto de facilidade. Claro, não havia nenhum vírus apavorando as pessoas, porque também não havia Rede Globo. Mas havia algo que talvez não seja tão ruim, não é, quanto esse vírus. Havia perseguição terrível por parte do Império Romano. Ou seja, ir para a congregação, se reunir como igreja, podia representar simplesmente a morte ou a prisão daquelas pessoas. Durante muito tempo, os cristãos foram perseguidos e continuam sendo ainda hoje. E mesmo sendo perseguidos, ameaçados de morte, de prisão, ainda assim eles se esforçavam para estarem reunidos. Estude, por exemplo, a história dos mártires, a história da igreja antiga e perceba que mesmo em cavernas, no escuro, em situações ruins, insalubres, os cristãos se reuniam porque eles entendiam, pela ordem do Senhor, que eles deveriam adorar a Deus reunidos. Essa é a natureza do culto. Deus chama um povo para se congregar. Portanto, tendo em vista que o povo do Senhor já passou por muitas dificuldades que poderiam justificar o impedimento, podemos compreender de maneira muito clara que hoje, o que é dito hoje, não pode ser usado como desculpa ou argumento para que as pessoas não congreguem. Logo, a atitude de muitos cristãos em se afastarem da congregação e se refugiarem desses ambientes virtuais é uma atitude pecaminosa, ruim e hipócrita. Essa é a grande realidade. E então vem como uma luva, justamente essa ideia de igreja virtual. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Pensando então na natureza revelada da palavra de Deus, a natureza do culto, podemos compreender que, primeiro de tudo, não existe igreja virtual, não existe meta-igreja. O que você tem no metaverso, o que fizeram ali, não é uma igreja. Sinto muito, não é uma igreja.
E o que acontece nesse ambiente virtual não é um culto também. Não existe metaculto. O culto é algo real, feito por pessoas reais que estão próximas de verdade. Estão ocupando o mesmo ambiente físico, real. Então não há meta-igreja, não há meta-culto, não há meta-crentes, não há meta-batismo, não há meta-ceia, nem meta-pastores. Mas infelizmente, por falta de entendimento de um conceito profundo de culto, porque infelizmente, não tenho o que dizer, o povo cristão, especialmente evangélico, infelizmente, mas infelizmente mesmo, é esvaziado de entendimento do que é o culto. As pessoas entendem o culto como apenas uma prática religiosa. Elas não entenderam ainda que culto não é uma coisa que é iniciada pelo ser humano, mas é ordenada por Deus. E ele não pode ser substituído, alterado, tem que ser exatamente como o Senhor ordenou. E o Senhor ordena o seu povo congregado. Esse é o ponto. Mas quando o assunto toca na natureza da igreja e dá uma opção, não é, que parece boa porque se preocupa com a saúde das pessoas, com a integridade física das pessoas, que parece uma opção realmente maravilhosa, e isso é apresentado para a igreja cristã, por mais que tenha benefício no sentido geral, no fim se altera a natureza do culto. Se afasta as pessoas da prática, não é, ordenada por Deus em sua palavra, essa ação, ou essa atitude, ou esse empreendimento acaba sendo algo danoso e até diabólico para a igreja. Entenda, eu não estou dizendo que o metaverso é uma coisa diabólica. Não, é só uma tecnologia. Mas ao mesmo tempo, o uso indevido, sim, é uma coisa diabólica. É uma coisa ímpia. E esses meta-cristãos que não correspondem ao cristianismo verdadeiro, porque cristão é cristão e não meta, estarão simplesmente em desobediência, em revolução contra o Senhor. Essa é a realidade. Então guarde no seu coração, não existe meta-igreja, não existe meta-crente. Acabou. Por isso eu vou deixar para vocês aqui alguns links, não é, na descrição, um link de um outro vídeo, não é, de um outro pastor falando sobre esse assunto, como também o link, não é, de umas postagens que o pastor Renato Vargens fez no Instagram, que eu achei bem interessante. Não é? Ele falou sobre alguns motivos para não aderirmos nesse sentido à meta-igreja, que vale muito a pena você acompanhar. Tem muito conteúdo bom aqui. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a ideia de hoje, tá certo? Reflita bem sobre isso, deixe sua opinião aqui nos comentários e vamos ter consciência, não é? Deus chamou um povo para congregar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.